Olá, meus queridos, meus irmãos, estudantes da Palavra de Deus. Vamos, pela graça de Deus, nesse momento, meditar um pouquinho sobre dispostos a se comprometer. É a nossa lição da Escola Sabatina de terça-feira, dia 1º de setembro. A pergunta A: como o pagão Siquém via a sua obrigação para com Diná? Nós sabemos uma história que depois que ele havia se deitado com Diná, ele sentiu que sua obrigação era acolhê-la como sua esposa, recebê-la como sua mulher. Então ele foi agora pedir aos pais para que desse ela como esposa a ele. E ele diz ainda que estava disposto a pagar o dote que ele pedisse. Ele era um bem de vida, né? Eles não ligavam para dinheiro, eles tinham bens, então ele queria pagar o dote. Diz a palavra de Deus que o coração dele estava ligado, né? Estava ligado com o coração da moça. Muito bem, a segunda parte. Que provisão emergencial o Senhor deu posteriormente aos hebreus para esse tipo de situação? Não era uma situação comum o jovem se deitar com a moça antes do casamento. O sexo antes do casamento não era comum, mas é uma coisa de emergência e Deus deu essa lei aos hebreus através de Moisés. Quando um homem deitar-se com uma moça, forçando-a, vai ter que receber ela como esposa. E nunca mais pode dispensá-la através do divórcio. Então, nunca mais poderia divorciar dela. Ele era obrigado a casar com ela e não podia se separar. Não podia dar-lhe carta de divórcio, como em outros casos, né? Se ela não tivesse filhos, ele não podia divorciar dela. Muito bem. Pergunta B. Embora a afeição de Siquém ignorasse os padrões divinos para o israelita, e ela lhe parecia sincera, porém, que perigo a proposta de amor, pai de Siquém, projetou no horizonte. O pai de Siquém agora veio falar com Jacó e disse: olha, vamos fazer um concerto, vamos fazer aqui um trato, que aí nós podemos trocar aqui parentesco, né? Eu posso dar minhas filhas para os seus filhos e ao contrário também, você pode dar a sua filha ao meu filho. Então essa proposta parecia muito bonita, parecia muito boa, mas já tinha dado errado lá antes do dilúvio. Lembram-se que os filhos de Deus olharam que as filhas do mundo, as filhas dos homens eram mais bonitas, se vestiam mal e eram mais sensuais, e agora se começou a poligamia. Foi justamente isso que aconteceu lá. Então, realmente era um projeto que não agradava a Deus. Esse projeto de amor, ou Ramor, conforme se pronuncia, né, para Jacó. Ela projetava que eles iam desviar os seus filhos de adorar o verdadeiro Deus. Diz aqui ainda, referindo-se à relação de Israel, poderia vir a manter com as nações, falou o Senhor: não farás com ela nenhum acordo, nem lhes apedarás dela, porque elas vão fazer desviar os seus filhos do verdadeiro Deus. Última pergunta: como a advertência divina contra o casamento com o incrédulo continua ecoando até nossos dias? Podemos ouvir o eco: não vos prendais a um jugo desigual. Não tem harmonia entre o servo de Deus e o servo de Satanás. Toda pessoa que fizer isso, as sombras não vai sair do seu lar. Vai sempre ter sombra em seus lares. E diz ainda a serva do Senhor, para nós terminarmos: Deus exige que separem-se e não toque nada imundo. Mas se as condições não são atendidas, não será alcançado o objetivo que Deus tem para o seu povo. Que Deus tenha misericórdia de cada um dos seus servos que estão pensando em dar esse passo de casamento, para que observe muito esse caso. Não vos prendais a jugo desigual. E nem mesmo em negócio deve ser prendido em jugo desigual, deve ser preso em jugo desigual. Que Deus abençoe para isso. Amém.